Fala Tricolor, seja bem-vindo ao canal Flume Domina, eu sou o Wallace e nesse vídeo vamos discutir um pouco sobre alternativas de escalação e alternativas de esquema tático para o time do Flusão. Sem Riquelme lesionado, sem Fuentes lesionado, Ganso ainda não estando disponível, quem poderia estar e qual formação utilizar? A mais comum, que na minha opinião já entrou em desuso, é a 4-3-3. Já desde o ano passado, desde o iniciozinho do ano passado, eu penso, por que ninguém mais tenta no 4-4-2? Se está todo mundo jogando no 4-3-3, tu jogar no 4-4-2, tu ganha o meio do campo e ninguém mais fala sobre o 4-4-2. O Mano começou no 4-4-2 no início do ano passado e depois voltou para o 4-3-3, não sei se a pressão de alguém ali dentro do Fluminense, alguém muito grande, presida, sei lá, não sei quem foi, mas a gente começou no 4-4-2 e depois voltou para o 4-3-3. O Keno voltou para o lado, depois virou o Serna, o Ganso no meio e o Arias na outra ponta. Então eu acho que dá pra gente fazer algumas alterações ali, principalmente agora sem Fuentes e sem poder contar, por exemplo, com 3 laterais, que são Samuel Xavier, Guga e René. Então, você deve estar se perguntando, tá, olha, se eu tenho a minha opinião, mas e a sua? Eu vou dar a minha opinião de tática e de organização já, mas antes eu peço que você aí, me ouvindo, deixe seu comentário, deixe também o seu like e me siga para mais vídeos iguais a esse. Tenho 23 seguidores, né? 23 fiéis seguidores, né? Mas eu peço a tua ajuda pra gente chegar aí a 50 seguidores e, se Deus quiser, rumo a 100 e aí o céu é o limite. Então vamos lá. Minha escalação sem Fuentes, sem Ganso e sem Fuentes, sem Ganso... e sem Riquelme. Adoraria poder colocar o Riquelme no time, mas ele também está lesionado. Então, vamos lá. Primeiramente, né, eu escutei uma treta aí envolvendo o nome do Fábio, né, mas se eu acho que o Mano Menezes, se ele tiver um mínimo de, talvez, decência, se ele tiver um mínimo de sabedoria, ele vai saber que não tem como não colocar o Fábio. Se não fosse o Fábio, a gente já estava em outro... A gente não tinha ganhado a Libertadores, a gente tinha caído direto ano passado. E aí eu entraria agora com um esquema que o Abel adora, Abel Braga adora, que é com 3 zagueiros. E aí eu entraria com quem? Freitas pela esquerda, Thiago Silva como líbero e Ignacio pela direita. Wallace, tu não acha que o Ignacio ele tá falhando muito, não? Cara, se não vai ele, vai quem? Então, vai ele. Com o tempo, o Nino, por exemplo, quando ele chegou, ele não era o Nino de hoje, né? Thiago Silva aqui na meiuca e o Ignacio aqui na direita. E eu iria jogar no 3 zagueiros. E aí a gente basicamente vai ter uma pequena alteração. A gente vai ter meio que uma mesclagem entre time atacando e time defendendo. Eu, sem poder escalar o Ganso, eu escalaria uma meiuca quase como 3 volantes, tendo Otávio central, tendo Martinelli, cadê o Martinelli aqui nos meus nomes? O Hércules e o Martinelli, que eu não estou achando o Martinelli. Ele aqui. Então, Otávio centralizado, Hércules por um lado e o Martinelli pelo outro. Então, o Martinelli ele seria mais para a direita, o Hércules mais pela direita e o Otávio mais centralizado. E aí a gente pode observar que nesse meu esquema o Fluminense está quase como um 3-3 já, né? E aí a ideia
é que sejam literalmente quase que 3 linhas, né? E aí agora vem a linha mais de ataque, onde não vai ser bem uma linha fixa. Eu colocaria outro jogador nesse momento, mas como eu não conheço ainda muito do futebol dele, eu conheço do Serna, não sei se ele é melhor do que o Serna, se ele é pior que o Serna, então seria simplesmente o chute. Eu ainda manteria o Serna pela direita, o Canóbio e o Arias. O Arias mais centralizado, só que aí eles não vão ser do mesmo jeito que foram os outros jogadores aqui. O Canóbio, ele vai ser um ponta armador pela esquerda. O Serna, ele não tem como jogar de armador, então ele vai ser mais um ponta mesmo. E o John Arias, ele vai ser mais um meia, podendo ir para os lados. Ele já tem feito isso em algumas partidas. Se você já viu alguma das minhas análises, você deve ter percebido que o John Arias está ocupando não só o espaço do meio nesses jogos em que ele tem atuado como armador, mas ele tem vindo muito para a direita. Isso é por conta já do costume, é meio que uma memória muscular. Ele já tende a fazer isso, ir naturalmente à direita. E aí quando ele tiver a liberdade dele vir para cá para a direita e vir para cá para a esquerda, ele vai poder fazer isso e fazer duplinha com o Canóbio na esquerda, fazer duplinha com o Serna na direita, fazer dupla com o Germancano aqui na frente. E aí não tem outra. Essa seria a minha escalação dessa forma. Então é como se fosse um 3-3-3-1 ou simplesmente um 3-6-1. E aí, se você lembra do que eu falei agora há pouco, como é que seria atacando? Seria atacando basicamente um 3-6-1, vamos dizer assim. Porque, na verdade, 3-6-1 não, né? Seria 3, o Otávio ficaria mais fixo, então seria 4 guardando a zaga, né? O Otávio, ele é mais um jogador mais pesado, né? Não que a gente esteja substituindo o André por ele, que é insubstituível, mas no lugar, em tese, do que jogava o André, está o Otávio. O Otávio, ele é muito mais cadenciado. Por ele ser mais cadenciado, eu fico me perguntando como é que é possível um jogador cadenciado armar um contra-ataque. Então, tipo assim, eu acho que não dá para colocar Otávio e Ganso no mesmo meio. Porque se o Ganso é aquele gênio que alguém tem que correr por ele, não tem como ter um Otávio correndo pelo Ganso e o Ganso ali junto. Seriam 8 jogadores correndo para 2. Então, tipo assim, o Otávio, como é mais pesado, na presença do Ganso, eu não colocaria ele. O Otávio, ele é mais cadenciado. Ele segura um pouco mais a bola e dá uns passes relativamente bons, né? Então a gente precisaria aí, talvez, de, sei lá, um Wallace Davi, que seja um cara marcação e um cara forte, né? Inclusive rápido também. O André era esse cara, forte, habilidoso, rápido e de bom passe, né? Então a gente dificilmente vai encontrar um outro cara igual a esse. Martinelli é um cara de bom passe, um bom drible, uma boa visão? Sim, mas ele não é o cara forte, né, para defender igual era o André. Então, tipo assim, a gente não conseguiu ainda substituir o André. Nino ainda por enquanto está sendo insubstituível. O Ignacio fez bons jogos, mas também fez maus jogos. Mas o Nino não começou sendo esse, né, gênio da zaga que ele esteve sendo nesses últimos 2023, 2022. Ele entrou em 2019, começou jogando bem, mas, né, ele e o Lucas Claro. O Lucas Claro é melhor do que o Nino no início. A Lucas Claro saiu do Fluminense. Eu senti muita falta do Lucas Claro até chegar o Felipe Melo. Aí encaixou bem Felipe Melo e Nino. Até que o Nino saiu. Felipe Melo, deu ruim, não tem o Nino. O que eu faço agora? Deu ruim. Aí até encontrar o outro cara, porque vem aí Antônio Carlos, aí Thiago Santos, aí tem Manuel, ninguém se encaixou. Então, tipo assim, o Guga e o Samuel, eles não estão bem. Na minha opinião, eles não estão bem. Não estando bem,
e o René é um cara mais de marcação do que ofensividade, vamos fechar bem a parte defensiva com o zagueiro mesmo. Se o Freitas é mais lateral. Então a gente já tem um zagueiro que também é lateral, joga pela esquerda e é canhoto, e que se por acaso o Fluminense precisar ser mais ofensivo, colocar talvez um lateral direito, dá para sacar um Otávio da vida, colocar um Guga e a gente joga no 4-3-3, que é basicamente Martinelli, Hércules e João Ares. O esquema fica todo feito. Freitas vai para a esquerda e no lugar ali do Otávio seria ou no lugar do Hércules, um Samuel Xavier, um Guga da vida. Ou se fosse, por exemplo, um Diniz ali, sei lá, vamos considerar que na cabeça do Diniz o que ele faria, eu colocaria Marquinhos ali naquele lugar. Então, defendendo Freitas, Silva e Ignacio, com Otávio aqui fixo. O Martinelli, ele consegue perambular pela lateral, indo para o meio. O Hércules perambula pela lateral e vai para o meio. O Martinelli, ele consegue dar a qualidade que o Canóbio, às vezes, tropeça na bola. O Hércules consegue dar o Serna em relação à qualidade. Ele é um pouco mais hábil do que o Canóbio, apesar de pisar muito na bola, às vezes perder umas bolas fáceis. Às vezes ele faz o difícil e erra o fácil. O Hércules estando ali na cola dele, tendo a segurança de 4 jogadores aqui na zaga, o Hércules indo junto com ele, pode gerar uma dupla e um trio aqui com o John Ares, uma tabela em que, se a bola sobrar, o Hércules manda para dentro, porque o Hércules tem um chute forte. Então, de um lado, a gente teria uma qualidade com o Martinelli, do outro lado, a gente teria um chute. Eu adoraria que esse cara do chute fosse o Lima, mas o Lima, não sei o que aconteceu com ele, ele ainda não voltou o mesmo Lima do ano passado. Não tá chutando, tá dominando mal, tá errando muito passe, tá chegando atrasado nas jogadas, e aí ele precisa talvez reencontrar o que ele perdeu. E aí não dá para reencontrar o que ele perdeu em jogo decisivo. Então, eu acho que foi errada a escolha dele de ter iniciado o segundo jogo da final. Atacando agora, tríplice aqui, Canóbio, John Ares e Serna. Se eu pudesse simplesmente escolher, por uma questão de vamos arriscar? Então eu tiraria o Serna aqui nesse momento e colocaria o La Vega. Já que o cara foi chamado para a seleção uruguaia, não dá para o cara simplesmente ficar esquentando o banco sendo convocado. Então o cara tem que ter algum mérito para ser convocado, mesmo não tendo jogado pelo Flusão. O Canóbio está em bom momento? Tá. Será que ele seria a melhor opção para cá? O que eu faria? Tem uma posição que o John Ares joga que é a direita, só que aqui está o La Vega. Então eu provavelmente sacaria o Canóbio. Canóbio, dependendo do jogo, ele poderia entrar ali o John Ares vir para o meio, mas nesse momento eu sacaria John Ares, La Vega viria para essa posição, o John Ares que funciona muito melhor aqui, e nesse meio, já que a gente está alterando e colocando uns achismos, vamos de Lescano no meio. A formação seria a mesma, só que com peças diferentes e com pensamentos mais diferentes. Agora a gente tem La Vega, que é rápido, que é já ponta, John Ares, que é ponta, ambos rápidos e com bom controle de bola pelas laterais, e o Lescano, que é um cara mais de controle de bola pelo meio mesmo. Então ali fica algo mais pelas laterais e pelos meios. Então esse seria um time mais de, vamos, como é que eu posso dizer? Vamos testar? Bora. Então seria esse o time de testar aí. Inclusive, talvez, o próprio Otávio não estando aqui. Eu gosto do Bernal. Eu gosto como o Bernal, ele vê o jogo e dá passes bem feitos por cima. O Otávio também faz esse cara, mas o Bernal, ele chuta mais, então ele conseguiria avançar mais para frente e chutar melhor. O Otávio, ele vai para frente? Vai. Mas, de acordo com o hitmap dele, ele vai com
vai com uma frequência muito baixa. E já eu gosto de como o Bernal ele controla essa bola, chegando lá na frente ele chuta, entendeu? Eu gosto dos cabeças de áreas que o Fluminense teve, que chuta forte. Wendel, Arouca, eu gosto desses caras que chutam. Gosto do Martinelli? Gosto, mas ele não é esse cara. Então a gente trocando o Otávio pelo Bernal, a gente teria o Otávio e o Bernal e o Hércules que chutam forte. Beleza? Então, tipo assim, o Martinelli ele quase sempre toma um cartão. Então o Martinelli volta e meia, cumprindo suspensão, ou num jogo que ele não possa tomar cartão, ou já tomou e vem sair, entra o Bernal no lugar. No mais, se a gente precisar de chuveirinho, a gente monta o 4-3-3 de novo, sai Cano e entra o Everaldo, que eu acho muito estranho esse apelido de Ive, né? Mas essa foi a minha escalação e eu quero saber qual é a sua escalação. Tu gosta de um 3-5-2? Porque isso daqui é quase um 3-5-2. Só que esse John Arias ele está centralizado, mas ele pode muito bem virar um SA aqui, indo para qualquer um dos lados para tabelar também com o Clano. Então ele pode ser um 3-6-1 ou um 3-5-2. Você jogaria no 4-3-3, você jogaria no 4-4-2, e o que eu percebo é que a torcida, ela, independentemente dos jogadores que entram, ela sempre fica um pouco tipo assim, putz, eu esperava, não sei o que, aí não sabe exatamente o que esperar. Eu também sou isso. Eu estou esperando alguém sair da mesmice do 4-3-3. O Canóbio, por exemplo, não é ponta. O Canóbio tá como ponta, mas ele não é ponta. Ele mesmo já se declarou meio ofensivo. Então, tu colocar ele pela lateral, um jogo ou outro, beleza. Mas tu colocar ele sempre, ele perde talvez uma característica melhor dele, que é jogar mais centralizado, talvez ali uma diagonal na área, para fazer um chute colocado, um chute forte. Porque se tu força ele para ir lateral e fazer uma jogada de drible ali, talvez essa não seja característica. Então colocar alguém para ficar ali lateralizado como um ponta, eu colocaria o Keno. Então aqui o Canóbio, no John Arias fazer esse movimento para cá, o Canóbio vem para cá. O John Arias fazendo esse movimento para cá, o Lavega pode vir para cá. Então, é isso, pessoal. Deixe seu like, comenta, me segue aí, compartilha para você, né, para você me ajudar aí com outros tricolores que precisam saber aí. E também aqui é um momento de você compartilhar a sua opinião de forma saudável. Todo mundo vai ler, todo mundo que passar por aqui vai ler. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima.